Boa noite, galera. Galera, vamos acalmando. Vou tentar mais uma vez. Boa noite, galera. Tá, agora tá melhor. Então, bem-vindos à nossa segunda semana de revisão para o Enem. Hoje a gente já vai começar com matemática. Vai ser o nosso primeiro dia. Quinta-feira tem mais. Mas antes de começar ali com a aula de matemática, a gente vai aproveitar aqui para falar um pouquinho sobre como vocês podem aplicar a nota do Enem para o ingresso no ensino superior no ano que vem. Aproveitar ali, porque às vezes vocês têm dúvidas, já aproveita ali para tirar agora, ok? Existem basicamente 3 programas principais onde vocês conseguem aplicar a nota do Enem. O primeiro deles é o SISU, o Sistema de Seleção Unificado, que ele é para ingresso em instituições públicas, instituições estaduais, federais, municipais, que sejam públicas, ou seja, aquelas que vocês não pagam para estudar. É só passar ali no vestibular. Dentre os critérios para você poder participar do SISU, tá, que você não pode ter zerado a redação ou os eixos temáticos. Então, você tem que ter pontuado alguma coisa nesses eixos para poder participar. Porém, apesar de ele não definir um peso específico, um valor mínimo para você se inscrever pelo SISU, as universidades que oferecem vaga por ele, elas podem definir pontuações mínimas, dependendo do curso que são oferecidos, e também podem dar pesos diferentes. Então, por exemplo, aqui na UFSC é como ele dá um peso um pouquinho maior para a redação. Normalmente ele vai dar peso 1,5 para a redação. Então, se você tira uma nota maior em redação, a tua média na UFSC tem tendência a subir um pouquinho se comparado a uma universidade que não vai dar esse peso maior ali para a redação. Daí isso varia de universidade para universidade, de curso para curso. Quando abre as inscrições, vocês conseguem ver ali bem certinho quais são esses pesos, quais são as notas mínimas. As universidades públicas, elas são livres para participar do SISU ou não, e elas também são livres para definir qual a porcentagem de vagas que vai ir para cada curso. Aqui na UFSC, por exemplo, 30% das vagas de todos os cursos são destinadas ao SISU. Outras universidades, como o IFSC, reserva 50% das vagas. Mas tem até algumas universidades, como o caso da Universidade da Fronteira Sul, mais lá para a região oeste de Santa Catarina, do Paraná, que eles oferecem 100% das vagas pelo SISU. Então, varia de universidade para universidade. Dentre os outros critérios ali para se inscrever, vocês não podem ter feito o Enem como treineiro, né? Então quem ali está no segundo ano não pode se cadastrar no SISU ano que vem, tem que ter feito o Enem valendo. E esse programa ele oferece as vagas de acordo com a política de cotas. Então ali pessoas de escola pública, alguns critérios de renda, pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas, vai ter ali algumas vagas que são reservadas para esses públicos específicos. A partir desse ano, o SISU ele sofreu algumas mudanças. A seleção ela passou a ser anual. Até 2023 eram realizadas 2 chamadas por ano. Eles faziam o SISU em janeiro e faziam o SISU lá em junho, na metade do ano. A partir de agora é uma seleção anual. Essa seleção ela vai ser tanto para o ingresso no primeiro semestre quanto no segundo. Então, se um curso, durante o ano, ele oferece 60 vagas, 30 vagas para o primeiro semestre e 30 para o segundo, essa seleção é feita toda ali na primeira chamada, no início do ano. Então, os primeiros 30 colocados, eles vão começar no início do ano, em março, ali as aulas, e os outros 30 vão ficar ali para o segundo semestre, iniciando as aulas ali a partir de agosto. Mas é apenas uma seleção agora, então não tem mais ali a possibilidade de se inscrever no meio do ano. Vocês não têm possibilidade de escolher se você quer entrar no primeiro ou no segundo semestre, você se inscreve no curso e você vai ser classificado ali de acordo com as vagas que estiverem disponíveis. A partir desse ano também ele teve a inclusão dos quilombolas ali nas cotas para pessoas pretas, pardas, indígenas e com deficiência. Então, de acordo ali com a porcentagem do censo de 2022, eles separaram ali o número de vagas. E 50% das vagas elas são destinadas para estudantes que estudaram em escola pública. E a renda per capita ali para se inscrever ali na cota de renda, ela caiu. Até então era 1,5 salários per capita, a partir de agora é de 1 salário.
O cronograma do SISU desse ano, do ano que vem, na verdade, ele ainda não foi liberado, mas normalmente ele segue sempre esse mesmo esquema aqui. Ele vai ficar ali em torno de uns 4 dias aberto, que é o período que você pode entrar no site, se inscrever, pode editar a inscrição de vocês quantas vezes quiser, vai valer a última inscrição que foi registrada no sistema. Ali, normalmente é sempre ali no final de janeiro, logo depois que sai o resultado do Enem, uma semana depois ele já abre a inscrição do SISU. Logo depois já sai ali o resultado, daí vem ali o período para fazer a matrícula. E nesse mesmo período de matrícula, fica ali o período para que os estudantes eles que não foram aprovados, eles indiquem se querem ou não ficar na lista de espera. Hoje em dia está mais simplificado ali para fazer a inscrição nesses programas. O MEC ele criou um site único, onde vocês vão acessar o acessounico.mec.gov.br e lá vocês vão ter as páginas de todos os programas. Daí, para se inscrever, vocês vão ali na página do SISU. Ali ele vai mostrar o cronograma, quando tiver ali com umas etapas dentro do período de inscrição, por exemplo, vai ter ali o botão inscreva-se aqui, ou acompanhe o resultado, realize a matrícula, ou se inscreva na lista de espera, e assim por diante. E ali o sistema é bem intuitivo, você vai fazer o login ali com o MeuGov, ele já puxa os dados do sistema, então é bem tranquilo ali para fazer a inscrição. Na inscrição, vocês podem escolher até 2 cursos. São 2 cursos diferentes. Eles podem ser na mesma instituição, obviamente eles têm que ser cursos diferentes, mas se eventualmente a instituição ela oferece 2 cursos iguais em turnos diferentes, também dá para se inscrever. É o caso, por exemplo, de Direito, lá em Florianópolis, que tem a turma diurna e tem a turma noturna. Você poderia se inscrever nas duas como primeira e segunda opção. Depois disso, ali para acompanhar a lista de selecionados, vocês vão no site ali do SISU. A primeira chamada eles liberam lá no site, a partir da segunda, terceira, vocês têm que acompanhar no site das universidades. Cada universidade tem ali a sua página, onde ele vai lançar esses editais, e é importante vocês acompanharem eles por lá. E até porque é muito comum as pessoas se inscreverem, fazerem o vestibular, não acompanharem o resultado e acabarem perdendo vaga por isso. Aqui na UFSC, eu sou estagiário ali na secretaria, e já aconteceu do ano anterior, de 2 alunas elas terem sido chamadas, se não me engano, na 5ª ou na 6ª chamada do curso de medicina. Elas não acompanharam o site e elas perderam o prazo de matrícula. Aí depois eles até ligaram para cá para ver se tinha o que fazer, mas não tem mais o que fazer. A única coisa que o pessoal pode fazer é colocar eles no final da lista de espera. Mas num curso como medicina, dificilmente a lista vai rodar de volta até conseguir chamar elas novamente. Então, é muito importante, porque as universidades elas têm por obrigação preencher todas as vagas que elas oferecem. Então, se a UFSC fala que vai abrir 60 vagas para medicina, eles têm que preencher as 60 vagas. E eles vão ficar fazendo novas e novas chamadas até preencher todas essas vagas. Possa ser que, por inúmeros motivos, os alunos eles não façam a matrícula, às vezes passou em uma outra universidade mais perto de casa, não viu o prazo de matrícula, enfim, ele perde a matrícula e eles vão chamando os próximos da lista até preencher todas essas vagas. Então é importante, e até mesmo lá na metade do ano, em agosto, eles ainda vão estar chamando para completar a vaga para o segundo semestre. Então, às vezes você fez um vestibular agora em dezembro, e lá no final do ano, lá por agosto, setembro, você ainda pode ser chamado do próximo ano. Então é sempre bom ficar de olho ali no site das universidades. Ali, como que funciona a lista de espera? Pode participar quem não foi chamado em nenhuma das 2 opções. Então, você não pode ter sido chamado nem na primeira nem na segunda. Se no SISU você passa na primeira chamada, você não pode optar por ficar na lista de espera da segunda, você é obrigado a assumir a vaga da primeira chamada. Da mesma maneira, se na hora da classificação você não foi chamado da primeira, eles vão tentar na sua segunda opção. Se você foi chamado, você tem que assumir aquela vaga. E só se você não foi chamado nas 2 vagas que você vai poder optar pela lista de espera. E na lista de espera, você tem que escolher um dos 2 cursos. Você não pode ficar na lista de espera dos 2. Você vai ter que optar por um dos cursos na hora de escolher ali o curso que você vai querer ficar. O ProUni, ele é o segundo programa. Ele é para ingresso em instituições privadas, onde vocês vão receber bolsas. Essas bolsas elas podem ser de até 50% ou até 100%, dependendo do nível de renda. As bolsas de 50% são para quem tem renda familiar de até 3 salários mínimos per capita, e as bolsas de até 100% para quem tem renda familiar abaixo de 1,5 salários mínimos per capita.
Ali, dentre os critérios, vocês têm que tirar pelo menos 450 pontos de média, somando todas as notas ali que você tirou ali nos 4 eixos, dividindo. Tem que dar pelo menos 450. E não pode ter zerado a redação. Também não pode, né, ter feito o Enem como treineiro. E tanto o SISU quanto o ProUni, você só pode utilizar a nota do Enem do ano anterior. Então, em 2025, só pode se inscrever quem fez o Enem em 2024. Em 2026, só vai poder se inscrever quem fez o Enem em 2025 e assim por diante. É só o Enem do ano anterior. Novamente, ali, vocês vão lá na página do acesso único, vão na parte do ProUni, ali o mesmo esquema de funcionamento. Vai abrindo os prazos, vocês vão clicando ali nos links. Normalmente também fica ali em torno de uns 4, 5 dias com as inscrições abertas. Vocês também podem selecionar até 2 opções de curso. Não é obrigatório selecionar 2 opções. Você pode selecionar só uma opção, mas uma segunda opção ali é uma chance a mais, né, que você tem caso não passe na primeira. Ali, a lista de espera do ProUni ela funciona de maneira similar, só que acontece que como são vagas em universidades públicas, privadas, perdão, possa ser que eventualmente aquela turma não tenha fechado, porque como elas buscam, né, capital, então elas vão tentar fechar o número mínimo de alunos. Então, se não fechou matrícula, pode ser que eles cancelem aquela turma para a qual você se inscreveu, e daí você não vai poder fazer, né, a matrícula por falta de turma. Daí você tem ali a possibilidade, né, de ficar na lista de espera. E a terceira forma ali principal para a utilização da nota do Enem é o FIES, que é o Programa de Financiamento Estudantil. Nele, você vai emprestar dinheiro do governo a juros reduzidos, para que depois de formado você devolva esse dinheiro. Ali para se inscrever, né, você tem que estar regularmente matriculado em um curso superior de graduação não gratuito, e também tem que ter ali a renda familiar de até 3 salários mínimos per capita. E ao contrário do SISU e do ProUni, você pode utilizar as notas dos Enems anteriores a partir de 2010. Então, se eventualmente você fez o Enem no ano passado, faz o Enem esse ano de volta, a tua média do ano passado ficou maior, tu pode optar por usar aquela média que ficou maior nos anos que você fez. Não precisa ser obrigatoriamente a nota do ano passado. E também, né, você tem que ter tirado ali média maior que 450 pontos ali nos eixos, e tem que tirar ali uma média de pelo menos 400 pontos na redação para poder se inscrever. Novamente a mesma coisa, ele vai ter o período ali de inscrição. Normalmente, esses programas eles abrem inscrição de forma sequencial. Então, primeiro vai abrir a inscrição do SISU, depois que fecha a inscrição do SISU, vai abrir do ProUni, depois que fecha do ProUni, abre o FIES. Então, sempre ali na ordem. E o ProUni, ele pode ser usado simultaneamente com o FIES. Então, por exemplo, você conseguiu uma bolsa parcial de 50%, você pode financiar os outros 50% para né, concluir ali a sua matrícula, caso você não tenha condições de pagar aqueles 50% ali que faltou. Sobre ali o cálculo da renda per capita, ele é feito com base no salário mínimo do ano corrente. Então, agora em 2024, o salário mínimo é de R$ 1.412 e é esse o valor que vai ser utilizado de base. Para qualquer vestibular que você se inscreva esse ano, que você participe, sempre vai ser esse o valor ali que vai estar sendo utilizado como base. Nos programas ali que eles aceitam 1,5 salários, isso equivale a dizer que a renda tem que estar abaixo de R$ 2.118. Quando é 3 salários, tem que estar ali abaixo de R$ 4.236. E ali sempre vai ser usado como base para você calcular, no momento da inscrição, os 3 meses anteriores da renda ali da sua família. É utilizado sempre ali para o cálculo a renda do grupo familiar base. Então, todas as pessoas que moram com você ali na sua residência. Então, ali, né, por exemplo, um exemplo aqui bem rápido, digamos que o pai trabalha com carteira assinada, ganha R$ 3.500 por mês, você é estagiário, ganha R$ 1.500, a mãe e o irmão não trabalham, não tem renda. São 4 pessoas que moram ali na família, você vai somar nessa renda mensal ali, vai dar R$ 5.000, e você divide ele pelos membros da família, vai dar 1.250. Então, esse dali seria o seu valor per capita que você usaria como base para usar ele como parâmetro ou não.
Por exemplo, se ele está abaixo de um salário mínimo e meio, você conseguiria se inscrever ali no SISU pela cota de renda. Então, né, ou se está ali atrás. Isso vai ser, ali a pergunta dela, por exemplo, se ela mora com os avós, ela não mora com os pais. Vai ser utilizado como base o salário dos avós, mas eventualmente se os pais eles fazem alguma contribuição mensal, vai entrar meio como se fosse uma pensão, e daí entra ali no cálculo. Eles vão assinar tipo uma declaração que eles mandam X valores por mês. Então não vai entrar a renda bruta deles no cálculo, vai entrar só aquele valor que eles mandam para contribuir para você ali. Isso. E claro ali que tem casos e casos, normalmente as universidades elas sempre vão especificar ali toda a documentação que é necessária para fazer essa comprovação de renda. Então, por exemplo, meu pai não tem carteira assinada, ele é trabalhador autônomo. Provavelmente se ele tem, por exemplo, um negócio, ele vai ter ali toda a parte de controle financeiro ali com o contador. Então são essas declarações que são mandadas. Tipo, ele não tem nenhuma renda, ele não trabalha com contador. São os extratos das contas bancárias. Então sempre ele vai ter alguma maneira que eles vão utilizar, alguma documentação que eles vão pedir para fazer essa comprovação de renda. Daí com base nisso, né, que você vai fazer ali essa comprovação. Aqui rapidinho, só recapitulando o que a gente conversou ali na semana passada, sobre ali algumas dicas para a prova, né? Talvez tenha algumas pessoas aqui que não participaram dos aulões da semana passada, a gente aproveita ali para relembrar. Para quem no ano que vem vai precisar fazer o Enem de volta, às vezes esse ano está no segundo ano, ou esse ano não consiga atingir a meta e fazer o Enem novamente no ano que vem, a dica é conhecer a prova e estudar. Então, fazer ali bastante simulados, rever provas antigas, preparar um cronograma de estudos e focar principalmente ali nas suas dificuldades, que é onde você tem uma oportunidade de ter um gap maior na sua nota. Porque se você ali foca em estudar um assunto que você já conhece, que você já domina bem, às vezes você já tira uma nota alta nesse assunto, às vezes acertar 2, 3 questões a mais, não vai ter tipo, um ganho de nota tão alto quanto você focar naquela matéria que você tem maior dificuldade, onde você poderia, sei lá, acertar 10, 15 questões a mais e teria um ganho de nota muito maior. Então, né, foque ali nas dificuldades. Semana passada também a gente falou ali sobre conhecer o inimigo. Tem alguém aqui que gosta de Super Mario? Vem, Matheus. A gente comentou semana passada a gente utilizou ali um exemplo de Pokémon, né? Essa semana vamos mudar um pouquinho. Que é a ideia de conhecer o inimigo, então você conhecer a prova do Enem, saber qual é a estrutura, qual é o tipo de questão, porque normalmente de ano para ano ela não vai mudar muito. Então, se você já sabe mais ou menos a estrutura, fica mais fácil você estar menos ansioso, estar mais preparado, você já vai pegando o ritmo de questão, vai administrando melhor o tempo. Então, falando aqui de Super Mario, conhecer os inimigos ali é importante para você conseguir matar eles e conseguir se livrar deles sem sofrer dano. Antes de mais nada, vamos combinar aqui que para matar inimigo, a estrela ela está proibida porque, né, deixa o Mario invencível. Então, vamos considerar outras formas aqui de matar os inimigos. Para matar um Goomba, qual que é a melhor forma, assim, a forma mais básica que tem para matar ele? A mais básica é pulando na cabeça. Perfeito, você pula ali na cabeça dele. Essa técnica de pular na cabeça ela vai funcionar para a maior parte dos inimigos do jogo. Agora, falando de um Koopa. Pular na cabeça também funciona, mas não mata. Qual que seria uma maneira de você realmente eliminar ele? Tem que pular na cabeça e tem que se livrar do casco, porque senão ele volta. Exatamente. Outra maneira. Pode ser também jogar um casco nele, jogar fogo. Boa. Flor de fogo, você elimina ele na hora. Agora tem alguns inimigos que também são resistentes ali à flor de fogo. Opa, acho que foi demais. Eu bem que dei a resposta, acho que eu pulei um slide aqui. Mas o Dry Bones, ele é um inimigo que não morre com fogo. Qual que é a maneira de matar ele? Tem que congelar ele. Exatamente, congelar ele. E daí... Isso, daí você quebra ele no gelo, quebra, né, o bloco de gelo e daí ele vai ser eliminado. E esse daqui, o Fuzzy, como é que a gente faz para eliminar ele? Esse eu não conheço.
Esse daqui é um pouquinho de pegadinha, mas a única forma assim conhecida que tem preliminar que seja sem estrela é com o Yoshi, porque o Yoshi ele come os inimigos e o Fuzz ele também consegue ele comer. Então essa daqui seria a maneira de eliminar. Obrigado, Matheus. Fica num trilhozinho? Isso. Ah, tá. Não, dá pra comer ele com Yoshi. É. Obrigado, Matheus. E no Enem, a forma de conhecer o inimigo é fazer provas antigas. Então, lá o INEP ele tem ali todas a coletânea de provas desde que o exame abriu. Claro que as provas de antigamente são no formato um pouco bem diferente do que é hoje em dia, né? Mas ali a partir ali de 2009, ela já está nesse formato de 90 questões por dia, 2 dias. Já está um formato ali mais próximo. Mas né, o Enem ele já existe, né, desde 98. Então, ali no site do INEP, vocês têm ali toda a coletânea de provas. Então, conhecer as provas é importante. E aqui no site, ele não apresenta também só as provas da aplicação regular, como também as outras aplicações. Por ano, o INEP ele prepara 3 provas do Enem, que é a aplicação regular, que é essa que vocês estão fazendo agora, mas tem a aplicação PPL, que é para pessoas ali privadas de liberdade, que eles também usam para reaplicação quando acontece algum problema. Então, algum problema de logística, algum problema, sei lá, questão ambiental, alagou uma cidade, faltou luz, qualquer motivo, ou talvez quando a pessoa ela tem alguma doença infecciosa, na semana ali de provas, elas também, apresentando o atestado, pode solicitar uma reaplicação. Então, lá em dezembro, eles fazem a reaplicação para essas pessoas que não puderam. Então, eles fazem ali uma segunda edição da prova. E tem uma terceira edição guardada também para caso dê problema ali na reaplicação. Eles também têm essa opção. Então, todas essas aplicações elas ficam ali. Então, são várias provas que vocês podem ali estar fazendo simulados, treinando durante o ano. Na semana que a gente está agora, o importante é revisar, não tentar aprender conteúdos novos e focar em rever aquilo que a gente já viu ao longo do ano. Tentar deixar né, todo esse conteúdo fresco ali na memória. Um dia antes da prova, como a gente sempre fala, é para vocês descansarem. Nada de se matar estudando, nada de dormir tarde. Então, façam algo que vocês gostem, tentem relaxar, mas também né, coisas sem exagero. Comam comidas leves e durmam cedo para estar bem descansados para a prova. No dia da prova, agora vocês já sabem, né? A gente tem que levar ali documento de identificação com foto. Documentos digitais, eles são aceitos. A partir né, desse ano, não é mais aceito o boletim de ocorrência para você acessar. Então, se você perdeu o documento, você tem que dar um jeito de conseguir ali algum outro documento para acessar. E a caneta esferográfica em material transparente. Confirmação de inscrição ela é opcional. Água e lanche é opcional, mas é altamente recomendado. Lembrando né, de deixá-la sempre em embalagens transparentes e sem rótulos. Os horários vão ser os mesmos nesse próximo domingo, então os portões abrem meio-dia, fecham às 1h. Quem não chegou até às 1h, acontece ali né, de ter aqueles atrasados do Enem. Eu estava aqui no portão, aqui na entrada desse domingo, e quase teve um atrasado. Ele passou assim, logo depois que ele passou, eles fecharam ali o portão, foi por pouco. Nesse segundo dia, vocês vão fazer ali a prova de ciência da natureza e matemática, e vai ter 5 horas de duração, então é meia hora a menos do que foi no domingo passado. Ali o que fazer quando entrar na prova, a gente já comentou também, né? Só passando rapidinho ali. Ir no banheiro e encher a garrafinha antes de entrar, porque depois que entrar você não pode mais sair, né, até passado 2 horas do início de prova. E cuidar né, para que todos os seus itens eletrônicos, chave, relógio, esteja tudo ali dentro do saquinho, porque acontece, gente, às vezes a gente esquece de colocar, às vezes o fiscal esquece de avisar ali na hora, passa por cima. E às vezes você vai ir no banheiro e você percebe que está com o relógio e você acaba sendo eliminado por um esquecimento bobo. Já aconteceu também de gente que às vezes tipo, deixa a chave do carro no bolso e vai para ir no banheiro e é eliminado. Então é sempre bom cuidar ali para ver se os bolsos estão vazios, se não tem nada. Ali com relação ao preenchimento do cartão resposta, é sempre bom lembrar, para vocês tomarem sempre bastante cuidado, porque ele não é trocado por erro de preenchimento. Preencham aqui corretamente, porque sempre tem gente que preenche errado ali, né? Aqui é letra de forma, separado, uma por caixinha, deixa o espacinho. Quando chegou ali no final, pula para a próxima linha. Lembrem de assinar todos os campos. Preencher ali bem o gabarito, nada de xizinho, risquinho, tem que pintar bem a bolinha.
A gente também ele falou um pouquinho na semana passada de como funciona o TRI e sobre a importância de focar nas questões fáceis e questões médias, porque o TRI é uma forma de do Enem ver se você não está colando, se você não está chutando, porque de acordo com uma curva esperada de acertos, você tem que ir acertando as questões fáceis, as questões médias, até que vai chegar um momento que você não vai mais conseguir acertar as questões porque você atingiu o seu nível de proficiência. Então, quando você tem ali uma curva de acertos de acordo com esse parâmetro que o Enem espera, você vai ter uma bonificação de nota. Agora, se você erra todas as fáceis e acerta as difíceis, o Enem entende que você chutou, então ele vai acabar diminuindo, né, a sua nota. Então é sempre bom cuidar principalmente com essas questões que são as fáceis e as médias, que elas acabam contribuindo mais para você do que se você tentar acertar uma questão difícil. Então não adianta, né, perder tempo tentando fazer ali uma questão difícil, que você vai levar meia hora e deixar de fazer 10 questões fáceis, porque provavelmente o que você vai ganhar com aquela questão difícil vai ser muito menos do que você deixou de ganhar não fazendo aquelas 10 questões fáceis. E outra coisa no Enem é que todas as suas respostas, elas influenciam na sua nota, até mesmo as respostas erradas, porque na prova do Enem tem algumas questões que são mais erradas do que outras. Então, elas vão indicar, ali durante a correção, que você estava pelo caminho certo do raciocínio ou se você estava completamente viajando naquela questão. Um exemplozinho de questão, digamos aqui que o seu tio comprou um terreno de 5 por 10 metros e você quer comprar um terreno com o dobro da área. Então, qual é a área desse terreno que você vai comprar? 5 por 10, a gente faz ali a multiplicação, a gente vai ver que o terreno que o tio comprou é de 50 metros quadrados. Você quer comprar um terreno que é o dobro, então tu quer comprar um terreno de 100 metros quadrados, que seria a resposta A. Digamos que essa questão fosse uma questão de dificuldade 700. Se você marcou ali a resposta correta, né, você teria levado o nível de proficiência daquela questão, 700. Mas, eventualmente, no Enem, eles sempre colocam ali aquelas questões que estão quase certas ou estão erradas por algum detalhe. Por exemplo, ali, a questão de 50 metros quadrados. A pessoa ela foi ler rápido, ela só leu ali que você queria comprar o terreno e esqueceu da parte do dobro. Então, achou que era um terreno do mesmo tamanho. Só esqueceu de multiplicar por 2. Então, ela é uma resposta que está errada, mas ela não está tão errada assim, porque ela mostra para a correção do Enem que pelo menos o cálculo de área tu sabe fazer. Foi às vezes uma falta de atenção que tu não viu que tinha que calcular o dobro daquela questão. Então, se você marcar essa, a tua nota ela vai cair, mas não vai cair tanto quanto você marcar uma questão absurda. Mesma coisa, por exemplo, ali 25 metros. Em vez de calcular o dobro, você dividiu por 2. Às vezes foi ali um errinho de concentração, confundiu as contas. Tipo, ele é um errinho um pouquinho mais grave, porque ali é uma parte ali de matemática básica, mas ainda assim você estava no caminho certo da questão. Você chegou a calcular alguns números da questão que faziam sentido. Então, ela estava ali no caminho, então você também não vai ter um desconto tão grande quanto você tentar marcar, por exemplo, uma questão que tem um número nada a ver com os números da conta, que não tem maneira ali lógica de você chegar naquele valor, calculando os valores, ou pegar uma resposta já muito absurda. Então, por exemplo, aqui eu estou trabalhando com metros quadrados e do nada uma resposta com quilômetros quadrados. O valor muito maior do que deveria dar aquela conta. Então, esses valores aqui vão abaixar consideravelmente a sua nota, porque mostram para o Enem que você de fato não sabia o que você chutou, enquanto questões que estão quase certas mostram que você estava no caminho, né? Mas às vezes foi um erro de atenção, uma falta de concentração. Então, acaba sendo tão grave. Ali, algumas estratégias que a gente fala ali para o Enem, né? Agora não vai ter a redação, mas sempre comecem ali pelo enunciado da questão. Então, sempre vão ali para o comando da questão, ver o que ela pergunta, e depois vocês veem se precisam ler o texto ou não, porque o Enem ele sempre traz ali textos longos, e muitas vezes você não precisa ler aquele texto longo. Aquele texto longo está lá justamente para deixar você cansado e para eliminar ali a concorrência, para ver ali as pessoas que conseguem administrar melhor o tempo na prova. Importante, façam ali uma leitura rápida da prova e tentem classificar aquelas fáceis, médias, difíceis, e deem principal atenção ali para as fáceis e as médias. As difíceis você vai pulando e se sobrar tempo você faz ali, senão elas não vão contribuir tanto para a sua nota quanto as fáceis e as médias, que são mais importantes. Utilizem a folha de rascunho
E o caderno, então risquem, anotem as informações importantes, façam as contas. Não tentem fazer, às vezes, contas básicas, às vezes de cabeça para ir mais rápido. Tenham certeza dos resultados. Claro, às vezes você tem mais facilidade, você vai tentar fazer de cabeça, pode até fazer, né? Mas se às vezes você não tem lá tanta facilidade, faz a conta no caderno mesmo. É melhor você perder, às vezes, um tempinho fazendo ali a conta por extenso, do que você tentar calcular de cabeça, errar um número ali por bobeira, marcar uma questão errada e perder, às vezes, uma questão fácil. Então, né, não tenham medo de usar tanto o rascunho ali quanto o caderno. É sempre bom também dar uma intercalada nos assuntos, faz umas 15 de matemática, faz umas 15 de ciência da natureza, depois vai voltando. E foque, né, principalmente naqueles assuntos que você tem maior domínio, que ali, né, você consegue, né, focar ali para fazer principalmente as fáceis e as médias. Durante a prova também é importante vocês programarem ali pelo menos uma ida ao banheiro, para vocês darem uma esticada, darem uma alongada, uma respirada. E durante a prova também é importante ele dar uma respirada fundo, se alongar ali na mesa a cada meia hora, ali também para dar uma oxigenada no cérebro, para aumentar o foco, a concentração de vocês. E ali sobre classificar as questões, é muito sobre classificar as questões de acordo com a sua própria percepção. Então, o que você acha fácil, o que você acha médio, o que você acha difícil. Aquelas questões fáceis que você já está lendo, já vai fazendo na hora. Então, a questão fácil é aquela que tu bate o olho e tu sabe responder. Tipo, não vai precisar fazer ali um grande raciocínio, nem nada para chegar na resposta. Principalmente essas questões de gráfico, questões que tem tabela ali na parte de matemática, costumam ser esse tipo de questão fácil. Porque normalmente você só precisa bater o olho no gráfico, tirar algum dado e você já tem a resposta ali. Então, numa primeira leitura você já vai fazendo. As questões médias são aquelas que talvez você leve um pouquinho mais de tempo, mas você sabe que você sabe fazer. Então, às vezes, vai precisar fazer uma conta um pouquinho mais longa, você vai ter que perder um tempinho fazendo isso, mas você sabe que você consegue chegar no resultado. Então, essas é importante que numa segunda passada ali pela prova, vocês vão fazendo elas. E as questões difíceis são aquelas que você tem certeza que você não sabe fazer, ou aquelas que você vai precisar perder muito tempo para fazer. E não vai valer o esforço perder tanto tempo e às vezes acabar sacrificando várias questões fáceis ou médias que você poderia ter feito para contribuir mais a sua nota. Então, essas questões difíceis, você vai voltar para elas se der tempo. Prioriza aquelas questões fáceis e médias, e se sobrou tempo, volta para fazer elas. E ali, se faltou tempo e sobrou prova, é aquela coisa, você chuta a questão, não entrega gabarito em branco. Porque se você entregou em branco, com certeza, você tem 100% de certeza que você não vai pontuar nada naquela questão. Agora, se você tenta chutar, pelo menos, como são 5 alternativas, pelo menos 20% de chance de, quem sabe, acertar, ou você vai ter ali naquelas questões. E se for ali para chutar, tiver ali um tempinho ali na hora de preencher o gabarito, tentem eliminar aquelas respostas que você percebe de cara, que são mais absurdas, e tenta chutar naquelas que você vê que são mais coerentes, que ali a perda, né, de nota errando acaba sendo menor. Então, né, essas ali seriam ali algumas dicas que a gente relembrou da semana passada, e também ali as principais formas de ingresso para o ensino superior a partir da nota do Enem. Lembrando que não são apenas essas formas que tem para ingressar pela nota do Enem. Algumas universidades, elas fazem alguns processos seletivos paralelos próprios. Então, já aconteceu, por exemplo, em universidades que não fecham a vaga pelo número de vestibular, em vez de eles fazerem um segundo vestibular no meio do ano, eles utilizarem nota do Enem como meio de seleção. Claro que isso vai depender de universidade para universidade, então é bom vocês acompanharem ali os sites das universidades que vocês têm interesse, porque normalmente sempre eles vão estar publicando por lá essas outras formas de seleção. Então também pode ser ali uma oportunidade interessante. Também tem algumas outras vagas, que são algumas de reservas, por exemplo, para pessoas negras, pardas, indígenas, que eles fazem alguns editais separados, e tem, por exemplo, para pessoas negras, uma reserva de 2 vagas por curso, que a universidade é obrigada a reservar, e esse ingresso é feito pela nota do Enem. Então, né, são outras oportunidades ali que vocês eventualmente podem ter ali, né, para selecionar. Daí isso vai de pesquisar a universidade, ficar atento no site e ver, né, as formas que ela oferece ali para esse ingresso. Não sei se alguém tem alguma dúvida, quiser aproveitar para tirar agora. Se não, já passo ali a palavra para o Gustavo e daí a gente inicia ali com a revisão de matemática.
Então é isso, Gustavo. Fique à vontade. Já vou botar ali o slide para ti. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Como o Roger já falou, meu nome é Gustavo, tá? Gustavo Marques. Como vocês podem ver, eu sou estudante de medicina aqui da UFSC Araranguá. Estou no meu 4º ano já. E faz 3 anos que eu dou aula no cursinho PES. E como vocês podem ver, eu dou aula de matemática. Não faz muito sentido, assim, o que o cara da medicina está fazendo na matemática. É que eu tive um momento de férias, vamos dizer assim, na engenharia, porque eu sou um desses malucos que gosta de matemática. Só que ao longo do curso de engenharia eu descobri que os meus colegas eram mais malucos que eu. E daí eu vi que não era aquilo que eu queria e mudei um pouco a minha trajetória. E o que me qualifica, né, para estar aqui falando com vocês e dizer o que vale a pena, qual que é a ideia desse cursinho, por que é importante estudar, o que vocês devem estudar, enfim. Eu acho que a minha qualificação vem um pouco da experiência que eu tive na engenharia, né, porque a gente aprende bastante a base da matemática, e outra é que eu já estive do lado de vocês, né, eu fui um vestibulando, e eu queria um curso bem concorrido, então eu tive que estudar bastante. E a matemática foi o meu diferencial para entrar. Eu estava conversando com o pessoal aqui antes. Muitos alunos utilizam a redação para se diferenciar, né? A Laura, que deu aula de história aqui para vocês, ela está na minha turma. E ela estava contando que para ela entrar na universidade, a redação foi um diferencial. Porque era o forte dela. Então ela tirou uma nota muito boa em redação. A minha nota de redação foi a menor da minha turma. Não tem ninguém com uma nota menor do que a minha. Então não foi boa. Mas também não foi horrível. Por que eu entrei? Porque a minha nota de matemática foi muito boa. Compensou o quanto eu era ruim em redação, né? Então, assim, o que fica de dica para vocês? Foquem naquilo que você é bom. Porque pode fazer a diferença, tá? Uma segunda parte do que eu queria falar de recados antes de a gente seguir. Eu sei que vocês passaram por uma prova difícil, né, ontem. Lembrem que todo mundo que passa errando. Ninguém gabarita a prova do Enem. Então, não fiquem se cobrando, porque eu errei aquela questão que eu sabia que não era para errar. Passou. Agora a gente vai focar no próximo final de semana. A prova que ficou para trás ficou. E vamos concentrar, vamos dizer assim, para dar o nosso melhor na próxima prova. Para tentar conseguir conquistar uma vaga, um sonho, né? Dependendo do objetivo de cada um. Então vamos lá. Tenho certeza que alguns saíram da prova domingo daquela maneira ali, super animados de ter feito a prova do Enem, e outros saíram da prova assim, né? Chorando, porque foi um desastre. Faz parte, tá? Faz parte. Então vamos lá, conversando agora um pouco sobre a prova de matemática do Enem. Como é que é a prova de matemática? Ela tem diversos assuntos, como qualquer outra prova de matemática, e de todo o assunto que a gente vê a nível de ensino médio. Analisando as provas anteriores, a gente vê que uma grande parte da prova do Enem ela é baseada em questões de aritmética. O que é aritmética? É cálculo básico, né? São questões que vão envolver soma, multiplicação, divisão. É a base da matemática e são questões fáceis, tá? A gente tem mais ou menos 10% de questões de funções. Função do primeiro grau, né? Função afim, função do segundo grau e tudo mais. Tem exponencial e afim. Normalmente, questões de primeiro grau são questões de função do primeiro grau, são questões mais tranquilas, assim. E que normalmente são questões interessantes de vocês fazerem numa primeira passada. A gente entra aqui numa parte de geometria, que vocês, se a gente juntar geometria espacial e geometria plana,
ela dá algo em torno aqui, ó, de 13,7%, que coloca a geometria em segundo lugar. Os alunos do cursinho sabem que a minha área é geometria, então ao longo do ano o que eu dou de conteúdo para o pessoal é geometria. Então hoje que a gente vai falar aqui vai ser de geometria. E a gente separa normalmente geometria espacial e plana, né? A plana, ela sempre vai ser mais fácil do que a geometria espacial. Por quê? A gente precisa de conhecimentos de geometria plana para responder questões de geometria espacial, certo? Então, você não vai conseguir calcular a área lateral de um cubo se você não souber como calcular a área de um quadrado, entendeu? Então, precisa ter o conhecimento prévio de geometria plana para a gente entrar em espacial. Então, se vocês verem uma questão de geometria plana, saibam, ela vai ser mais fácil do que uma questão de geometria espacial. Aí entra aqui na parte de probabilidade, normalmente é o terror do Enem, as questões mais difíceis do Enem entram nessa parte de probabilidade. Equações, progressões, da EPA, PG, estatística, análise combinatória, média, sempre cai questões de média, normalmente uma questão tranquila. E quinta-feira vocês vão ver mais sobre esses diversos conteúdos ali além da geometria, beleza? Então vamos lá. Seguindo. O Enem, ele é dividido em habilidades e competências, tá? Eu não vou aqui ficar lendo cada habilidade e competência para vocês, mas é só para deixar claro que as questões do Enem, elas não vão ser surpresas, tá? Na parte de humanas, linguagens, às vezes surpreende um pouco. Na matemática, não surpreende. Todo ano cai as mesmas questões, dos mesmos estilos, das mesmas coisas. Por quê? Eles têm uma base que eles são obrigados a seguir, que são as habilidades que eles precisam cobrar. Então, por exemplo, uma habilidade que vocês têm que ter é a análise de gráfico. Então, vai ter um gráfico para vocês analisarem. Vocês vão ter que tirar uma informação desse gráfico e fazer alguma coisa com ela. E praticamente todas as competências, ela envolve uma representação da realidade, tá? O Enem, ele quer saber de vida real. Então, todas as questões do Enem, eles vão trazer algo da vida real. Não sei se vocês lembram de uma questão do Enem, por exemplo, de combinação, que falava de um caminhão que carregava outros carros. Então ele fala da realidade. Quando ele vai falar de geometria, igual o Roger trouxe aquela questão pra gente, é um terreno. Gente, um terreno é a realidade, né? Então, todo mundo tem que entender um pouquinho da realidade e a matemática ajuda a gente nisso. Então, vamos lá. Eu vou fazer a revisão aqui com vocês hoje, baseado em questões, e a gente vai utilizar as questões e também falar de alguns conceitos, tá? Então eu vou ler as questões e a gente vai discutindo sobre elas. Vamos lá. Em uma partida de futebol, a posição inicial dos jogadores é pré-definida. Lembrando que a gente está falando sempre de vida real, então ele está trazendo sobre um jogo de futebol. Ao longo do jogo, pode variar de acordo com situações que surgem. Uma dessas variações é chamada de triangulação, que consiste na troca de passes entre jogadores com o objetivo de garantir a posse de bola e abrir espaço na defesa adversária. Como essa figura aqui, ó, né? A triangulação, ele vai passar de um para o outro, formando um triângulo. Suponha que, na triangulação indicada na figura, as distâncias entre quaisquer dos três jogadores sejam diferentes entre si. Destaquei isso daí. E eu gostaria que vocês também fizessem isso no dia da prova. Achou uma informação relevante? Destaca, sublinha, risca, fazem o que vocês quiserem, mas destaque aquela informação porque ela vai ser relevante.
e que o triângulo com vértices em suas posições atuais tenham ângulos internos de medida menores que 90 graus. Ângulos internos menor que 90 graus, outra informação importante, então eu vou destacar. Nesse caso, o triângulo formado a partir dessa triangulação pode ser classificado como? Então ele deu toda uma história para pedir classificação de triângulos. Beleza, podia ser mais simples, né? Uma pergunta para vocês. Eu fiz certo a maneira que eu abordei essa questão? É isso aí, ó, o Matheus já falou. Pô, era primeiro, o ideal era tu ler o comando da questão. Começar por aqui, que é como que é a classificação do triângulo. Daí eu já saberia, de antemão, o que eu estou procurando nesse texto. E no momento que ele falasse a distância entre qualquer dos 3 jogadores é diferente entre si e ângulo interno menor do que 90 graus, tem que acender uma luzinha. Opa, é disso aqui que ele está falando. É isso que eu quero separar. Então vamos lá. Ó, distância entre qualquer dos 3 jogadores é diferente entre si e ângulo interno menor que 90 graus. As opções eram escaleno e retângulo, escaleno e acutângulo, isósceles e acutângulo, isósceles e obtusângulo, equilátero e obtusângulo. Vamos lá. Na primeira, escaleno. O que é um triângulo escaleno? Alguém saberia dizer? As medidas dos 3 lados são diferentes. Aí, ó, o Matheus disse que a medida dos 3 lados são diferentes. Vocês confiam nele? Sim? Então tá, ó, a distância entre qualquer de 2 jogadores é diferente entre si, isso significa que cada lado desse triângulo é diferente. Então, beleza, ele é um triângulo escaleno. Retângulo. O que é um ângulo retângulo? Ângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto. O que é um ângulo reto? É o ângulo de 90 graus. Opa, mas peraí. Aqui ele me disse que os ângulos internos, todos eles são menores do que 90 graus. Não é que tem um igual a 90. Então ele não é retângulo. Eu já excluo a primeira alternativa. Eu sei que ele é escaleno, porque a gente já fez essa análise. Gente, C, D e E não pode ser. Eu já excluí, não vou nem olhar. Se eu já excluí a A, ele vai ser acutângulo, não preciso nem saber o que é acutângulo. Então a gente tem que ter essa análise, tem que ter essa visão. Vamos pensar de maneira ampla. Então é isso aí, ó, escaleno e acutângulo, e eu não preciso nem saber o que é um acutângulo. O que é um acutângulo agora, então, para a gente aprender e levar para a prova? Acutângulo é aquele triângulo cujos ângulos internos são menores do que 90 graus, também conhecido como ângulos agudos. E eu trouxe uma revisãozinha para vocês aqui, ó, para vocês visualizarem e tentar lembrar. Pode tirar foto, quem quiser, fica à vontade. Triângulo equilátero, todos os lados são iguais, tá? Triângulo equilátero, todos os lados são iguais. Equi de igual, látero de lado. Triângulo isósceles, eu tenho 2 lados iguais e um que é diferente. E o escaleno, eu tenho 3 lados que são diferentes entre si. Lembrando, equilátero, isósceles e escaleno são classificações de acordo com o lado. O lado. Acutângulo, retângulo e obtusângulo são as classificações de acordo com ângulo. Acutângulo é ângulos agudos, ou seja, todos os ângulos internos desse triângulo, eles são menores do que 90 graus. O triângulo retângulo, ele tem pelo menos um ângulo que é reto, que ele é de 90 graus. Então, o ângulo retângulo tem um ângulo reto. E o obtusângulo é porque a gente tem
um ângulo que é maior do que 90 graus, tá? Então, maior do que 90 graus é um ângulo obtuso. Por isso que o triângulo que tem um ângulo maior do que 90 graus é considerado um obtusângulo. Nomezinho bem feio, né? Foi? Entenderam? Então tá. Vamos partir para a próxima. Ó, eu gosto bastante dessa questão. Meus alunos aí já fizeram essa questão, mas vamos revisar ela aí. Durante um incêndio num edifício de apartamentos, os bombeiros utilizaram uma escada Magiros, é o nome da escada, daquela de bombeiro, de 10 metros para atingir a janela do apartamento em chamas. Então a gente está falando de um resgate de bombeiro. É vida real. A escada estava colocada a 1 metro do chão, que se encontrava afastado 6 metros do edifício. Beleza? E ele pergunta, qual a altura estava o fogo em relação ao chão? Então vamos lá. Qual que é o primeiro passo aqui? O que a gente tem que fazer? Pode gritar, fala bem alto. Vamos desenhar. Desenhar. Opa, eu desenhei ali um triângulo. Que triângulo é aquele? A gente já viu. Gritem, por favor. Que triângulo é aquele? Retângulo. É isso aí. Beleza. É um triângulo retângulo. Ele já tem aqui essa simbologia, que é um quadradinho com um pontinho no meio. Isso é um ângulo reto. Isso simboliza que aquilo lá é um ângulo de 90 graus, tá? Fechou. Eu fiz o meu desenho do triângulo. Agora eu vou colocar as informações que tem na minha questão no meu desenho. Tirei ali só para facilitar o processo. Eu sei que a escada tem 10 metros, então eu coloquei o 10 metros ali. E eu sei que a distância do caminhão até o apartamento, até o prédio, era de 6 metros. E eu quero saber a altura que eu coloquei ali como incógnita H, ou pode ser X, pode ser A, B, C, D, E, F, G, vocês que escolhem, para a gente tentar chegar nessa incógnita. Então vamos lá. Eu tenho um triângulo retângulo, onde eu tenho a medida de 2 lados e eu preciso saber o outro lado. O que eu preciso fazer para conseguir chegar a essa resposta? Pitágoras, gostei. O tio Pete tá por aí. Teorema de Pitágoras. O que o Teorema de Pitágoras diz? Que a soma dos quadrados dos catetos é igual à hipotenusa ao quadrado. O que isso significa? Se eu pegar o lado maior aqui, ó, do meu triângulo retângulo, que é chamado de hipotenusa, ele é oposto ao ângulo reto, ou seja, ele sempre está do outro lado, ó, do ângulo reto. Ele é a hipotenusa. Se eu elevar ela ao quadrado, vai ser igual ao elevar ao quadrado os outros lados e somar, tá? Então fica A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. E isso se reflete nas áreas mesmo, tá? Realmente a área que você desenha aqui, ela é igual à soma dessa área com essa área, tá? Então, beleza. É o que eu preciso, hipotenusa ao quadrado, que vai ser igual à soma dos meus catetos elevados ao quadrado. Então eu notifiquei aqui. Gente, vocês precisam anotar as coisas na prova, no rascunho, escrever as fórmulas que vocês sabem para não se perder. Ah, professor, mas eu sei de cabeça, eu sou fodão. Tudo bem, mas anota, tá? Outra coisa interessante, contar no dedo. Ninguém vai eliminar vocês por estar lá assim, ó, contando nos dedinhos. Gente, contar no dedo evita erro. Contem no dedo, não faz mal. Ninguém vai estar ali para julgar vocês. Contem no dedo, vale a pena.
Vamos lá, substituir as informações. 10 é a minha hipotenusa, 6 é um dos catetos, e a gente fica querendo saber qual é o outro cateto. Beleza, nesse momento, o primeiro passo que a gente precisa fazer é elevar esses números ao quadrado para a gente poder continuar essa conta. Vamos lá, 10 ao quadrado, 100. Se você não sabe isso, pega e multiplica 10 por 10. 10 vezes 10 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, tira o rascunho do lado e faz. Então, 100 e o 6 ao quadrado, 36, beleza? O que eu faço agora? Eu tenho uma equação com uma incógnita e números. Eu vou isolar a incógnita e jogar os números para o outro lado, mudando de sinal. Então, 100 menos 36 vai ficar igual a o A ao quadrado. Eu botei A ali agora de altura. Estou mudando de incógnita no meio do caminho. Não façam isso, por favor. Mas esse slide foi feito num horário não muito propício. 64, que é o 100 menos 36, ficou igual a A ao quadrado. Beleza. Como é que eu posso resolver agora? Eu tenho de um lado da equação um número, do outro lado da equação um termo elevado ao quadrado. O que eu faço? Raiz quadrada em ambos os lados. Perfeito. Já fiz a raiz, já resolvi. A raiz de A ao quadrado é A, a raiz de 64 é 8. Fechou. 8 metros é a nossa altura. Marco para o gabarito e vou para a próxima. Certo? Não. Por quê? Aqui eu tinha feito uma brincadeira. Porque ele falou pra gente que a escada estava a 1 metro de altura do chão. E o triângulo que a gente calculou é só essa medida aqui. Portanto, eu preciso considerar essa informação, que é um distrator que está tentando enganar vocês, para chegar na nossa resposta, que seria 9 metros a altura do fogo em relação ao chão. Fechou? Entenderam? Então, qual que é aqui, a dica que fica para vocês? Destaquem as coisas, porque se no momento que você lê a questão, você destacou a informação que a escada estava a 1 metro do chão, no momento que você terminou a conta e foi lá olhar para a questão, aquele 1 metro está destacado, está jogando na cara de vocês. Opa, não esquece de mim. Vocês vão considerar e vocês não vão errar. Fechou? Dá uma respirada. Deixa eu ver que hora é. 8h10. Foi solicitado um intervalo, mas eu não lembro que hora que é para dar um intervalo. Então vamos fazer mais essa questão, depois a gente dá um intervalo, tá? Vamos lá. Enem, adaptado por mim. Uma empresa deseja construir um prédio de 12 andares, tá? Beleza. Num lote retangular de lados medindo 22 e 26 metros. Um parênteses aqui. Naquela questão que o Roger trouxe para vocês do terreno do tio, eu já ia querer entrar com recurso. Porque, né, sou concurseiro, então eu quero entrar com recurso nas coisas. Porque ele não disse que tipo de figura plana era aquele terreno. Um terreno de 5 por 10, mas ele não especificou que o terreno era um retângulo. Tem que especificar. Voltou. Então tem que especificar. Então, é um lote retangular, tá? Importante essas especificações. De 22 e 26 metros. Continuando. Sabe-se que em cada pavimento, ou seja, cada andar do prédio, 32 metros quadrados serão destinados à área comum, que seria ali um hall de entrada, elevador, escada, porque é um prédio chique, né? Tem elevador aqui nesse negócio. E o restante da área será destinado às unidades habitacionais, os apartamentos das pessoas. A legislação vigente exige que prédios sejam construídos mantendo distâncias mínimas dos limites dos lotes onde se encontram, né? Porque aquela coisa, se tu tem um terreno do lado de um lugar que vai ser construído prédio
E ele construindo a divisa, um prédio de 12 andares, vocês estão ferrados, né? Então, pelo menos dá uma distanciazinha. Essa é a lei. E aqui na imagem, ele diz sobre essas distâncias, ó. A gente tem, aqui parece ser a estrada. Então, o terreno tem 26 metros aqui de profundidade, vamos dizer assim, 22 metros de largura, e ele precisa deixar um recuo aqui de 4 metros, aqui de 4 metros, nos fundos de 3 metros e na frente aqui de 5 metros. Beleza. Então eu vou aumentar essa imagem aqui pra gente. E a pergunta é, a área total, em metro quadrado, destinada às unidades habitacionais desse edifício. Então, beleza. Ele quer saber qual é a área quadrada total de todos os apartamentos. Ok. Como é que a gente vai abordar essa questão? Primeira coisa, vamos tentar calcular qual que é a medida das paredes desse prédio. Então, vocês estão vendo aqui nessas linhas pontilhadas, é aqui que vai ficar a construção em si. Então, se todo esse lado aqui, ó, é 22 metros, só que eu preciso descontar aqui 4 metros e aqui 4 metros, eu fico com 22 menos 8. 4 de um lado, 4 de outro, dá 8 metros. 22 menos 8 dá 14 metros. Então, beleza, eu já sei que essas paredes laterais desse prédio tem 14 metros. Agora, essas paredes aqui, ó, ao todo, a medida do terreno tem 26 metros. Aqui nos fundos desse terreno, eu preciso descontar 3. E aqui na frente, eu preciso descontar 5. 3 mais 5, 8 metros também. Só que agora eu estou descontando de 26. 26 menos 8 dá 18 metros. Beleza. Agora eu sei qual é a medida das laterais desse prédio. E eu consigo calcular com isso a área total de um pavimento. Porque eu tenho essas medidas de 18 por 14 num retângulo. E a gente calcula a área de um retângulo fazendo lado vezes lado, né? Lado maior vezes lado menor. Então é só eu multiplicar as medidas. Pego 18 e multiplico por 14. Nesse momento, você vai pegar o seu rascunho ou o cantinho da questão e vai escrever ali 18 vezes 14 e vai multiplicar bonitinho, contando no dedo se necessário. Porque eu não quero ver ninguém errando conta de multiplicação. Vamos lá. Facilitando aqui para vocês, a resposta de 18 vezes 14 é 252. Beleza? Então, o que eu tiro dessa informação é que cada andar, cada pavimento desse prédio tem 252 metros quadrados. Beleza. Só que tinha uma informação no texto relevante para a gente. Por quê? Não é toda essa área que é útil para a gente, para ter construção de apartamentos. Existe uma área comum, que são os 32 metros quadrados lá, que envolve o hall, o elevador, a escada, enfim. Então eu preciso pegar essa área total de cada pavimento e retirar essa área comum. Então eu tirei os 32 metros quadrados, me sobraram 220 metros quadrados, que é a área habitacional de cada pavimento. Só que agora eu preciso calcular a área total dessas unidades. Então o que eu preciso fazer nesse momento? Eu preciso multiplicar pelo número de andares. Se esse prédio tem 12 andares, considerando que todos eles têm unidades de apartamentos, sei que cada andar tem 220 metros quadrados de unidades habitacionais, eu vou multiplicar esse 220 por 12 e chegar em 2.640. Então a gente chega na nossa resposta, que é letra A. É uma questão tranquila,
de boa, só que ela tem alguns passos e vocês precisam prestar atenção para não se perder, né? Então, essa fica de recado aí para vocês. Isso aqui é uma outra questão, mas eu acho que eu tenho que dar um intervalo para vocês nesse momento. Não sei se é nesse momento. É nesse momento? Quanto tempo de intervalo a gente tem, Roger? 5 minutos. 25? Ah, tá. Eu já fiquei meio preocupado. 25 minutos para vocês. Eu espero que vocês voltem, tá? Não fujam de mim, por favor. Vamos jogar um tênis de mesa, quem quer jogar? Então, galera, vamos retornando. Para concluir a nossa primeira noite de revisão de matemática. Segunda parte agora, depois do intervalo. Opa. Então, bora lá, pessoal. Manda um zap pro coleguinha que não voltou, dizendo assim, a aula do professor começou, então vamos lá, chama aí, para que todo mundo possa participar e conseguir aprender alguma coisa. Esperamos, né? Pelo menos que consiga revisar alguns conceitos, algumas ideias. E uma dessas ideias, desses conceitos que a gente precisa revisar, é uma coisa que todo ano cai na prova do Enem, que é uma coisa chamada de... esqueci o nome agora. Projeção ortogonal. Mas não é bem uma projeção ortogonal, mas enfim, vocês vão ver. Vamos ler a questão. Uma empresa que embala seus produtos em caixas de papelão na forma de hexaedro regular. Meio estranho, né? O que é esse hexaedro regular? Hexaedro regular nada mais é que um cubo, tá? São um poliedro de 6 lados, hexaedro, então poliedro de 6 lados. Regular significa que todos os lados são iguais e todos os ângulos são iguais também. Então, um hexaedro regular também é conhecido como cubo, beleza? Deseja que seu logotipo seja impresso nas faces opostas, pintadas de cinza. Então a gente tem uma face aqui na parte da frente e uma face aqui na parte de trás. Uma oposta à outra, pintadinhas de cinza, beleza? E a gráfica que fará as impressões dos logotipos apresentou as seguintes imagens planificadas. Planificação, lembrei do nome. Planificação. Sempre cai também uma questão de planificação. Beleza. Aqui estão as opções sugeridas pela gráfica e ele quer saber qual que atende o desejo da empresa. O que seria atender o desejo da empresa? É que uma face oposta à outra seja as faces pintadas de cinza. Então vamos avaliar as alternativas. Na primeira imagem, nós temos uma planificação e aqui a gente consegue ver claramente que os lados pintados de cinza dividem uma aresta. Aresta é esse ladinho aqui. Vou voltar na imagem, ó. Aresta é a linha, tá, que divide uma face da outra. Vértice é o ponto que une as arestas. Face é o próprio lado. Beleza. Então, aqui eu vejo que esses lados pintados, eles dividem uma aresta. O que significa que eles dividem uma aresta? Significa que eles estão lado a lado, eles estão colados um ao outro. Então, não é oposto. Se está colado um ao outro, não é oposto. Então, logo, eu não quero essa primeira alternativa. Não serve para mim. Beleza. Vamos avaliar essa aqui, ó, aqui do lado. Como é que esse quebra-cabeça aqui, como é que essa planificação, ela vai formar um objeto tridimensional? Ó, tenta imaginar aqui comigo, ó. Pensa nesse quadradinho do meio aqui como um topo, tá? Um topo. E aí a gente desce essa lateral, a gente desce essa lateral e a gente desce essa lateral como se a gente estivesse dobrando uma caixa. Dobrando uma caixa. E essa vai por baixo, ficando oposta ao topo. Vocês conseguem perceber que essa face aqui, ó,
vai dividir uma aresta com essa face aqui, que essas arestas aqui são iguais. Se elas vão dividir arestas, significa que elas estão lado a lado. Se elas estão lado a lado, elas não são opostas. Logo, não é uma alternativa viável. Considerando aquela mesma ideia do centro ser o topo e eu for baixando os lados, essa aqui é a base oposta ao topo, ela vai dividir uma aresta com essa face lateral aqui. Ó, nessa 2, vamos tentar pensar, ó, aqui vai ser o topo, a face mais escura, sendo essa lateral aqui, e a outra face cinza seria a parte de baixo. Beleza. A 5 é a mesma coisa, a parte pintada fica embaixo, essa daqui é uma lateral, vai dividir a aresta. Logo fica meio óbvio, né? Agora explicando para vocês, que no momento que eu for manter isso aqui como topo, descer isso aqui na lateral, descer isso aqui na lateral, isso aqui na lateral, isso aqui na lateral, e esse quadradinho aqui do lado vai ficar a base para esse topo. Logo, isso aqui fica oposto a isso aqui. Letra C é a nossa resposta. Teve cálculo aqui? Não. Qual que é a ideia? Imaginação. É isso mesmo. O Enem quer que vocês saibam imaginar. E tem outras questões que envolvem imaginação também, como a projeção ortogonal, que são aquelas questões que ele pega um objeto tridimensional e diz assim, ó, vamos imaginar olhando esse objeto de cima, vamos ver a sombra que ele forma no chão. Isso é projeção ortogonal. E para responder essa questão, você tem que ter a capacidade de imaginar. Vamos lá, mais uma questãozinha para a gente aquecer. Enem 2016 PPL, Pessoas Privadas de Liberdade. Normalmente, não tem nenhum lugar escrito isso, mas normalmente, nas questões de matemática, as questões do Enem PPL são um pouquinho mais fáceis, tá? E vocês vão perceber isso no dia que vocês pegar uma prova dessas para fazer, caso vocês queiram fazer para treinar. Espero que vocês não fiquem privados de liberdade para fazer uma prova dessas. Vamos lá. Tradicionalmente, uma pizza média, de formato circular, tem diâmetro de 30 centímetros. Gosto de pizza, já vou prestar atenção. E é dividida em 8 fatias iguais. Ou seja, as fatias têm a mesma área. Uma família, ao se reunir para o jantar, fará uma pizza de formato circular e pretende dividi-la em 10 fatias também iguais. Beleza. Entretanto, eles desejam que cada fatia dessa pizza tenha o mesmo tamanho, a mesma área, de cada fatia da pizza média, quando dividida em 8 fatias. Um pouco confuso? Vamos tentar simplificar. Vamos lá. Ó, eu tenho uma pizza de 30 centímetros de diâmetro, dividido em 8 fatias. Cada fatia tem uma área X. Eu quero fazer uma pizza de 10 fatias, mas que cada fatia tenha a mesma área que aquela outra pizza de 8 fatias. E ele pergunta qual o valor mais próximo do raio com que deve ser feita a pizza em centímetros para que eles consigam dividi-la da forma pretendida. Use 2,2 como aproximação para a raiz de 5. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos destacar as informações importantes. Uma delas, o diâmetro da pizza da pizzaria lá, a quantidade de fatias no qual ela é dividida e que a gente quer dividir a outra em 10 fatias também iguais. E que elas precisam ter a mesma área das fatias. Então, a gente destaca as informações. Alguma dúvida? Não? Sem dúvidas. Beleza. Eu desenhei aqui uma pizza. Essa pizza está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fatias. Então, beleza, eu tenho uma pizza dividida em 8 fatias. Você pode também desenhar a sua pizza na prova. Não faz mal, desenhe, é importante.
Se o diâmetro é 30 centímetros, então o raio será 15, porque o raio é a metade do diâmetro. Lembrando, diâmetro é a medida que vai de um lado ao outro no círculo, passando pelo centro. E o raio é a medida que vai do centro até a borda. Logo, o raio ela é metade do diâmetro. Outra informação importante, a gente quer calcular a área dessa pizza. A gente vai precisar calcular a área de um círculo. Como é que a gente calcula a área de um círculo? Vocês precisam lembrar da fórmula da área do círculo, que é πr ao quadrado. Π vezes o raio ao quadrado, sendo π aquela constante, 3,14 aproximadamente, né? E assim a gente consegue calcular a área. Vamos lá. Nesse caso, a nossa pizza tem 15 centímetros de raio. Lembrando, a nossa fórmula da área é no raio, não é diâmetro. Então não coloca 30 ali, por favor, porque você vai errar. Bem feito. Então 15 elevado ao quadrado, eu puxo o meu rascunho e vou fazer 15 vezes 15, que vai ser 225 π. Ah, você vai multiplicar por 3,14 ali e tal. Calma, vamos ver o que vai acontecer. Às vezes pode não precisar. A gente tem 8 fatias. Então, ao dividir por 8, a gente vai ter a área por fatia, que vai ser igual a 225 π, que é a nossa área total da pizza, dividido por 8, que é o nosso número de fatias. Então fica 225 π sobre 8. Beleza. Agora a gente quer calcular a área das fatias de uma pizza dividida em 10 pedaços. Ó, se vocês contarem aqui, vocês vão ver que tem 10 pedaços. Eu espero que tenha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acho que é isso. Beleza. E a gente quer que a área dessas fatias tenha o mesmo valor. Então, se a gente quer que o valor seja igual, o que a gente pode fazer? A gente pode montar uma equação da seguinte forma. π vezes r ao quadrado, ou seja, a fórmula da área do círculo. Lembrando, esse r aqui, ó, que eu coloquei na fórmula, não é a mesma coisa que esse r aqui. Eu estou falando do novo R, do novo raio, que é a pergunta da nossa questão. Já dividi pelo 10, que é o número de fatias, para saber a área de uma fatia. E eu igualei isso a 225 π sobre 8. Beleza, eu fiz uma equação. Como é que eu resolvo uma equação como essa? Primeira coisa que eu posso fazer aqui é multiplicar cruzado. Eu pego o 8 que está aqui, eu passo para o outro lado multiplicando. Eu pego o 10 que está aqui e passo para o outro lado multiplicando. Então fica 8πr ao quadrado igual a 225 vezes 10, que é 2.250 π. Por que eu não substituí o π antes? Por esse motivo aqui. Eu consigo... Desculpa, passei dividindo aqui o 8π e eu consigo cortar o π. Porque ele está igual dos dois lados, então eu não vou precisar utilizar o valor dele. Dica aqui de prova. Se na questão ele não diz assim, ó, considere o valor de π igual a 3, 3,1, 3,14, ele não quer que você substitua. Então, se o π aparecer na questão, mantém ele, porque ele vai ser eliminado em algum momento. Porque se for precisar utilizar, ele vai avisar, ele vai dizer qual valor utilizar. Beleza, eu fico com 2.250 dividido por 8. Eu tenho a possibilidade aqui de simplificar por 2, ou seja, eu divido por 2 o meu numerador e divido por 2 o meu denominador, simplificando essa questão. Em vez de 2.250 por 8, eu fico com 1.125 dividido por 4, para facilitar a minha conta, né? A gente quer ganhar tempo. Aí agora eu posso pegar e calcular a raiz quadrada de 1.125 e a raiz quadrada de 4. Desculpa, quadrada de 1.125 sobre 4. Professor, por que você não dividiu logo ali o 1.125 por 4? Claramente não vai ser uma divisão muito interessante, né? Uma divisão meio feinha. E se eu não me engano, nas alternativas, vamos olhar as alternativas.
Ó, ele não é nas alternativas, mas ele disse para usar raiz de 5 como 2,2. Isso é uma dica pra gente. Significa que durante a questão, quando eu chegar nisso aqui, eu preciso fazer uma simplificação. Como é que eu faço isso? Vamos seguir aqui. Eu vou ter que pegar e dividir o meu número pelos números primos para fazer uma fatoração. Vocês lembram disso? Então vamos lá, a gente pega o 1125 e faz a seguinte pergunta. A gente vai ter que dividir pelos menores números primos primeiro. O primeiro número primo vai ser o 2. A gente consegue dividir por 2 1125? Não, porque 1125 é ímpar. Então, somente números pares são divisíveis por 2, logo a gente exclui o 2. A gente consegue dividir por 3, que dá 375. Ele também é divisível por 3, dá 125. 125, ele não é divisível por 3. Tá? Uma dica para ver se o número é divisível por 3, eu não tenho certeza agora, alguém vai me lembrar aqui. Se eu não me engano, é somar os algarismos. Se ele for divisível por 3, ele vai ser divisível por 3. É isso? É isso. Faz tempo que eu não dou aula de aritmética, então me desculpem por isso. Eu preciso revisar. Mas, de qualquer maneira, vocês podem testar. Você pega lá o 125, tenta dividir por 3. Deu um número quebrado? Não serve. Então pula para o próximo número primo, que é o 5. 5 vai dar para eu dividir, beleza, fica 25, que dá por 5, que vai dar 5, que dá 5, que dá 1. O que isso me significa? Que 1125 é escrito da seguinte forma: 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5. Também pode ser escrito da maneira 3 ao quadrado vezes 5 elevado na terceira potência, né, ao cubo. Por que eu escrevi 5 ao quadrado vezes 5? Porque eu estou dentro de uma raiz quadrada, então vai ser interessante para mim ter aquele número elevado ao quadrado, para que eu possa simplificar. Um pouquinho complexo, mas dá para a gente resolver. Nesse momento, eu posso tirar a raiz em cima e embaixo. Aqui eu pulei alguns passos, mas eu tirei a raiz do valor de cima e do valor de baixo. Então, raiz de 4 é 2, raiz de 3 ao quadrado é 3, raiz de 5 ao quadrado é 5. 3 vezes 5 vai me dar 15, me sobra o raiz de 5 aqui. O raiz de 5, ele falou na questão que é 2,2, portanto, eu pego e posso multiplicar o 15 pelo 2,2 e dividir por 2 depois. Ou eu posso pegar o 2,2, divido por 2, que eu vou ficar com 1,1, e daí eu multiplico o 15 por 1,1. Eu acho mais fácil. Mas daí vai na preferência de cada um. Eu sei que eu pulei alguns passos aqui, mas eu espero que todo mundo tenha entendido. Se alguém não entendeu, pode levantar a mão e perguntar. Não precisa ter vergonha. Alguém não entendeu? O processo de trabalhar com raízes é chatinho, precisa de um pouquinho de treino, mas é importante. Então a nossa resposta é 16,5. Diga. Como? Ela perguntou se a questão seria fácil, média e difícil. Eu consideraria ela uma questão média. Por quê? Ela é uma questão de geometria plana, não geometria espacial. Isso é um dos fatores. Ela não é considerada fácil, porque ela envolve várias etapas. Então ela envolve mais de um conhecimento, tá? Eu acho que assim, ela só não é uma questão difícil, porque é só um assunto que ela envolve, sabe? Apesar de o cálculo ser um pouquinho chato, as questões difíceis, normalmente, ela envolve vários conteúdos que são bem complexos. Normalmente, a parte de geometria, o pessoal consegue ir bem. Então, assim, tá entre média e difícil. Porque, lembrando, no Enem, a gente tenta classificar entre fácil, médio e difícil. Mas não existe uma classificação fácil, médio e difícil. Elas estão numa escala de notas. Então, sempre vai ter uma questão que é um pouquinho mais difícil do que a outra. Então, na matemática, a gente tem 45 níveis de questões e elas vão estar numa escala, entende? Então, essa daí estaria lá pelas 30 e poucas. Vai, por aí, eu acredito. 38 dá mais
difícil da prova. Então tá. Vamos passar mais uma questão, que eu tenho que acelerar, porque senão o tempo vai complicar. Nas Olimpíadas de 2012, a piscina principal do Centro Aquático de Londres tinha 50 metros de comprimento e foi remodelada para ajudar os atletas a melhorar as suas marcas. Observe duas das melhoras. Ele aumentou o tamanho das raias, então tem 10 raias e cada uma tem 2,5 metros. E a profundidade da piscina tem 3 metros. Tá? Essas são as alterações. Eu vou adiantar aqui para vocês. A capacidade da piscina em destaque em metro cúbico é igual a... Então, beleza. Ele quer saber a capacidade da piscina. O que é a capacidade da piscina? Volume dela. Perfeito. Então, eu quero calcular o volume dessa piscina. Que figura geométrica é uma piscina? É um paralelepípedo, beleza? Então vamos lá. A gente tem 3 medidas no paralelepípedo. A gente tem a profundidade da piscina, a gente tem o comprimento da piscina e a gente tem a largura da piscina. Beleza? Vamos colocar os valores aqui. Prestem atenção, pessoal. Eu tenho a largura da piscina como 25 metros. Por quê? Cada raia tem 2,5 metros. Se eu tenho 10 raias, logo 25 metros de largura. Eu tenho 50 metros de comprimento, tá? Que é o comprimento da piscina oficial das Olimpíadas, estava lá escrito na questão. E 3 metros de profundidade. Essa é a profundidade da piscina. Beleza. Agora, como é que eu calculo o volume disso? Simplesmente é multiplicar as medidas. Eu pego a altura, multiplico pela largura, que multiplico pelo comprimento. Então, faço A vezes B vezes C, 25 vezes 50 vezes 3. Então, bora calcular isso daí. 25 vezes 3, 75. Aí, vezes 50. 3.750 metros cúbicos. Então, a capacidade da piscina em destaque é, em metro cúbico, 3.750. Uma questão bem direta, bem tranquila, porém, você tem que interpretar os dados que ele te deu para a gente chegar na resposta. O cálculo em si é fácil. Bora para mais uma questão. Presta atenção aí, gente. Vamos lá, vamos concentrar, respirem fundo. Eu sei que é bastante conteúdo, eu sei que é cansativo o processo, mas a gente está chegando lá. A gente tem um povoado com 100 habitantes que está passando por uma situação de seca prolongada e os responsáveis pela administração pública local decidem contratar a construção de um reservatório. Ele tem que ter a forma de um cilindro circular reto. Beleza, agora ele está falando de uma outra figura, que é um cilindro. E ele é um cilindro reto, cuja base tenha 5 metros de diâmetro interno e atende à demanda de água da população por um período de exatamente 7 dias consecutivos. No 8º dia, o reservatório vazio é completamente reabastecido por carros-pipa. Considere que o consumo médio diário por habitante é de 120 litros de água. E lembrando que tem 100 habitantes. Use 3 como aproximação para π. Ó, aqui eu sei que eu vou ter que usar o valor de π. E ele já me disse qual é. Nas condições apresentadas, o reservatório deverá ser construído com uma altura interna mínima em metro igual a... Beleza, eu sei que o diâmetro é 5 metros. Agora ele quer saber qual é a altura desse cilindro. Então, é um cilindro. Beleza, qual é o volume que a gente quer nesse reservatório? É isso que a gente quer saber. Qual é o volume total que ele precisa ter? É o volume suficiente para abastecer essa cidade por 7 dias. Então, a gente faz 100 habitantes vezes 120 litros, que é a quantidade de água que eles gastam diariamente, vezes 7 dias. Então, 100 vezes 120 vezes 7, isso aqui dá 84 mil litros. Beleza? Aqui vem uma informação relevante. A gente precisa transformar esses litros em metros cúbicos, porque o cálculo do volume desse cilindro vai ser em metro cúbico.
Então a gente não pode usar litro. Então é importante vocês conseguirem lembrar que cada 1000 litros é equivalente a 1 metro cúbico. 1000 litros é equivalente a 1 metro cúbico. Eu gosto de fazer uma brincadeira com meus alunos, que é pensar numa caixa d'água. Normalmente a caixa d'água ela é circular. Mas vamos pensar mais ou menos aqui como se ela fosse um cubo, tá? Vocês têm mais ou menos a ideia de que um cubo de 1 metro de altura por 1 metro de largura e 1 metro de profundidade, mais ou menos qual é a dimensão dele. É mais ou menos parecido com a dimensão de uma caixa d'água de 1000 litros. Então, para vocês tentarem fazer a conexão, caixa d'água, 1000 litros, metro cúbico, para alguns ajuda. Eu sou um deles. Então, 84 mil litros é equivalente a 84 metros cúbicos. Agora a gente precisa calcular o volume do cilindro. Como é que a gente calcula? Eu sempre falo para os meus alunos que a gente calcula como área da base vezes a altura. Área da base vezes a altura. Para não precisar ficar decorando π, r ao quadrado vezes h. Aí é a área da base vezes a altura. Por quê? A área da base eu sei que é um círculo. E eu já sei a fórmula do círculo, que é πr ao quadrado. Beleza, eu já sei disso. E a minha altura, eu vou calcular. Então vamos lá. O diâmetro do cilindro é igual a 5. Logo, o meu raio é a metade disso. 2,5. 2,5. E o π é 3. Então, substituindo nessa fórmula, a gente vai ter π, que é o nosso 3, vezes 2,5 elevado ao quadrado, vezes a nossa altura. Portanto, a altura vai ser, no volume aqui eu substituí por 84, que é o nosso volume total, e eu repeti o restante aqui. Já joguei direto aqui a resposta, mas a gente pode ir calculando. A gente pega o 3, passa para o outro lado dividindo, e o 2,5 a gente vai elevar ao quadrado. Isso vai dar 5,25? 6,25? É isso aí. E daí a gente vai passar pelo outro lado dividindo. Enfim, é aquele trabalhinho chato. Vocês vão pegar o rascunho de vocês e trabalhar em cima disso. Mas a ideia é mais ou menos essa. Então a gente chegou na nossa resposta. Importante aqui, duas coisas que eu quero que vocês tirem nessa questão. A primeira delas é a fórmula do volume. A área da base vezes a altura, lembrando que a área de um cilindro é um círculo, então é πr ao quadrado, vezes a altura dele. Assim a gente calcula o volume. E a outra que eu quero que vocês lembrem é que 1 metro cúbico é equivalente a 1000 litros. Importantíssimo saber disso, beleza? Vamos lá. Aqui tem uma questão de projeção ortogonal, que eu falei que sempre cai também. Eu vou simplificar a questão aqui para a gente acelerar o processo. A gente tem essa cabana, tá? Beleza? Cabana. E a gente tem uma formiguinha que ela sai de A, ela vai para B, de B ela vai para E, de E ela vai para C, e esse é o trajeto que ela faz, tá? E ele pergunta a projeção do deslocamento desse inseto no plano que contém a base dessa tenda. Beleza. O que eu falo para os meus alunos? A gente tem que sempre pensar a projeção ortogonal como olhar de cima e pensar na sombra. Então a gente vai imaginar como se a gente estivesse sobrevoando essa tenda, exatamente por cima dela, e a gente vai imaginar o trajeto da formiguinha. Ela sai de A para B, ou seja, ela andou em linha reta. De B, ela foi para E. Só que lembrando, olha só, aqui, gente, presta atenção. Eu saio de um plano e eu vou para outro. Só que essa mudança de altura, quando a gente está olhando de cima, a gente não percebe. Então ela está seguindo, como se ela tivesse feito uma curva de 90 graus e seguisse reto até o E. E depois ela vai seguir reto até o C, porque essa variação de altura não é perceptível quando a gente faz essa projeção. Logo, a nossa alternativa de resposta
É letra E. Entenderam? Tô vendo uma cara de confuso, tipo, não pode ser, como assim? Ela foi lá pra cima e voltou, e como é que... Ó, lembrando, ó, a lateral dessa tenda, ela é perpendicular ao chão. Ou seja, gente, ó, vamos prestar atenção aqui, por favor. Segura um pouquinho. Quando você está olhando de cima o ponto E, tá? Ele cai exatamente sobre a linha BC. Você não consegue diferenciar, tá? Não consegue diferenciar na projeção se a pessoa, o inseto, está no ponto E ou se ele está no meio da linha BC. É a mesma coisa, porque não dá para perceber. É diferente de quando a gente olha na visão 3D, beleza? Porque está bem reto. Então eu estou olhando de cima, é como se... Aqui, ó, vamos pensar nesse corrimão. Quando eu estou olhando aqui, eu não consigo enxergar essa segunda parte do corrimão. Então, se eu sei que tem um ponto aqui, ou se ele tem um ponto aqui, a projeção no chão é a mesma. Ou seja, a sombra que vai acontecer lá embaixo é a mesma. Eu não consigo diferenciar alturas diferentes na projeção, desde que elas estejam na mesma linha. Perceberam? Conseguiram entender? Beleza. Sempre que vai cair questão de projeção. Sempre. E normalmente é meio confusa mesmo, porque esse é o objetivo, tá? Essa é a última questão que a gente vai fazer hoje, tá? Mas ela é uma questão difícil. Não é que ela é difícil, ela é trabalhosa, porque ela envolve muitas etapas. Mas a gente tem tempo. Deixa eu ver se eu consigo ver qual é o número do slide que a gente está. Tem aqui a informação? Não sei. Porque eu sei que essa questão ela tem muitos passos. Ela tem muitos e muitos slides. Mas eu acho que vocês vão conseguir entender bem de boa, tá? Quanto? Então, a gente tem 70 slides para resolver essa questão. Mas vai dar boa. Vamos lá. Tenho certeza que vai dar boa. Concentrem agora. Respirem fundo. Vamos lá, todo mundo respirando junto comigo. Acalmar um pouquinho o coração. Agora vai, tá? É aquela questão assim, derradeira, a última da prova. Sobrou um tempinho bom para fazer. Vamos sentar e vamos fazer essa questão. Um artista plástico esculpiu uma escultura a partir de um bloco de madeira de lei, em etapas. Inicialmente, ele esculpe um cone reto, com 36 centímetros de altura, e diâmetro da base medindo 18 centímetros. Beleza, aqui está o cone que ele fez. Em seguida, ele remove desse cone um cone menor, ou seja, esse topinho aqui, com o diâmetro da base medindo 6 centímetros, e ele obteve um tronco de cone, tá? Que é um outro objeto 3D, um outro poliedro que a gente estuda. Ele é um polígono de revolução. Em seguida, perfura esse tronco de cone, removendo um cilindro reto de diâmetro de 6 centímetros, cujo eixo de simetria é o mesmo do cone original. Estão vendo aqui, ó, como se tivesse uma sombrinha? Ele retirou a parte interna desse tronco de cone. Ele foi lá e perfurou ali com o quê? Com uma... Tipo uma broca, não tem aquelas furadeiras de mesa, assim, ele foi furando. Então, no final, a escultura tem a forma de um tronco de cone com uma perfuração cilíndrica de base a base. E ele disse que a madeira que eles usaram tem uma massa de 0,6 gramas por centímetro cúbico de volume. É a densidade dessa madeira. E ele pediu para usar π como 3. E ele quer saber quanto que essa escultura pesa. Então o cara ele desenhou a ideia do projeto que ele vai fazer. E ele quer saber quanto é que esse negócio vai pesar. Ele sabe a densidade da madeira, ele pensou, vou calcular. Então a gente vai fazer isso junto com ele. Vamos lá. Vamos iniciar calculando o volume total do cone. Como é que a gente calcula o volume de um cone, tá? Vamos lá.
No cilindro, né, eu falei para vocês que é a área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura. Isso é no cilindro. O cone, ele lembra bastante um cilindro, né? Mais ou menos assim. Só que em uma ponta e o outro lado é um círculo. E eu falo que toda figura que tem uma ponta, no momento que a gente vai calcular o volume, a gente divide por 3. Sempre. É na pirâmide, é no cone. A gente vai calcular quase igual ao cilindro. A área da base vezes a altura, só que tem ponta. A gente divide por 3. Então, o volume desse cone fica a área da base vezes a altura, dividido por 3. Beleza? Agora vamos lá. Qual que é a área da base desse cone? A gente precisa saber, né? Qual é a área da base desse cone? Eu sei que a área de um círculo, que é a base do cone, é πr ao quadrado. A gente já falou sobre isso. Então, se eu souber qual é o valor do raio, eu sei qual é o valor da área da base. Então, aqui, ó, o diâmetro do círculo é 18. Se o diâmetro é 18, o raio é a metade. Qual é a metade de 18? 9. Então, fica 3, que é o π, né? 9 elevado ao quadrado, que é o meu raio. 9 ao quadrado, 81. 81 vezes 3, 243. Tá? Essa é a minha área da base desse cone. Então, eu coloquei ali onde fica a área da base. Beleza? 243. A altura desse cone é 36. Ó, tá escrito aqui, ó, 36 centímetros. É a nossa altura. Então, agora eu posso calcular isso daqui. Para facilitar, eu vou simplificar o 36 por 3. Vai sobrar 12. Eu posso dividir. E daí eu vou multiplicar 243 por 12, para ganhar tempo. Que é muito mais fácil eu multiplicar 243 por 12 do que eu multiplicar 243 por 36 para depois dividir por 3. Sempre que vocês tiver a opção de primeiro diminuir para depois aumentar, é válido, do que primeiro aumentar para depois diminuir. Ou seja, se eu tenho multiplicação e divisão no mesmo processo, não importa a ordem, se eu vou fazer primeiro a multiplicação, depois a divisão, elas não têm ordem de preferência. Porém, na prova, para ganhar tempo, vale primeiro dividir. Porque você vai diminuir o valor para depois aumentar. Não aumentar o valor para depois diminuir. Isso facilita bastante o tempo de prova. 243 vezes 12, vocês vão pegar o rascunho da prova e lá no cantinho multiplicar. E vocês vão chegar na resposta de 2.916 centímetros cúbicos. Esse é o volume total do cone. Então, o total eu anotei ali. 2.916 centímetros cúbicos. Só que não é isso que ele quer. Ele quer saber o peso do negócio. Então, a gente precisa desconsiderar as coisas que ele tirou. Então, vamos começar a remover as partes agora. Ele removeu o minicone, né? Minicone aqui em cima, ele removeu essa parte. Então, vamos primeiro remover ele, o minicone da parte de cima. Como é que eu calculo o volume de um cone? A mesma coisa. A área da base vezes a altura dividido por 3. Ele só é menor, mas a fórmula não muda, é a mesma coisa, é um cone. Então, vamos lá. A área da base, π vezes raio ao quadrado, não muda, é um círculo também. Só que agora, o meu raio é 3, porque o diâmetro é 6, o raio é a metade. Então fica 3 vezes 3 ao quadrado, 3 vezes 9, 27 centímetros quadrados. Essa é a área da base do minicone. 27. Beleza. E agora? Qual é a altura do minicone? Putz. Ferrou, professor. Não está escrito na prova a altura do minicone. Eu vou anular essa questão que eles erraram. Erraram? Não erraram.
eles querem que você calcule a altura. Como é que a gente vai calcular essa altura? O cone, como diversos outros polígonos e poliedros, eles conseguem ter relações entre suas medidas, principalmente quando a gente faz um corte nele. Ou seja, assim, o diâmetro da base do cone grande com o cone pequeno, essa proporção que a gente tem da diferença do diâmetro do grande para o do pequeno, é a mesma proporção de redução da altura do grande para o pequeno. Se eu digo que a proporção de redução é a mesma, o que a gente pode fazer? Podemos descobrir usando uma regra de 3. Todo mundo ama a regra de 3, não é? A regra de 3 é linda, maravilhosa, facilita muito a nossa vida. Então, vamos lá. Vamos fazer a regra de 3. Se o diâmetro do cone grandão tem 18 centímetros e ele tem 36 centímetros de altura e o cone pequeno tem 6 centímetros de diâmetro e x centímetros de altura, podemos montar a regra de 3. Está ali a nossa regra de 3. 18 é equivalente ao 36, ou seja, eu estou falando que o diâmetro de um para a altura dele mesmo é mais ou menos equivalente a... Mais ou menos não, é equivalente, né? Ao diâmetro desse cone com a sua altura. Você podia fazer o 18 do diâmetro com o 6 do diâmetro e o 36 da altura para o x da altura? Sim, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. São maneiras diferentes de montar, mas é a mesma coisa. E o que a gente faz quando a gente monta uma regra de 3 simples? Diretamente proporcional. Porque eu falei para vocês que o quanto um reduz, o outro reduz também. O Pedro, quinta-feira, vai falar para vocês sobre regra de 3 inversamente proporcional, regra de 3 composta e outras coisas que vocês vão poder utilizar. Mas aqui a gente está falando da regra de 3 simples. Então você vai multiplicar cruzado. Deixa eu voltar aqui. O 18 vai multiplicar com x, o 36 vai multiplicar com 6. Então fica 18x igual a 36 vezes 6. Beleza, agora eu tenho uma equação onde, de um lado, eu tenho uma incógnita com um valor numérico, do outro lado eu tenho só valor numérico. Eu vou multiplicar ali e isolar a minha incógnita. O meu x vai ser 216 dividido por 18, que é 12 centímetros. Então, beleza. A gente teve o nosso spin-off dessa questão, né? Porque a gente foi lá, resolveu outra questão e voltou agora para a nossa questão. E a gente pode ter a altura para trabalhar no restante da questão. Então, vamos lá. A altura do minicone é 12 centímetros. Agora, a gente consegue calcular o volume do minicone. É só substituir. Mais uma vez, a gente vai simplificar esse 3. Vai sobrar 4. 27 vezes 4 nos dá 108 centímetros cúbicos. Então, o minicone tem 108 centímetros cúbicos. Já estou ficando com dor no braço aqui, porque esse microfone é pesado. Bora. Agora, o que a gente tem que fazer? Alguma ideia? Chutar na C. C de certo. Bota fé. É isso aí. A gente vai calcular o cilindro. O cilindro é o que ele foi removido aqui. Como é que a gente calcula o volume de um cilindro? A gente falou. É a área da base vezes a altura. Nesse caso, não divide por 3, porque não tem ponta. Não divide por 3. A área da base do cilindro é a mesma base do minicone que a gente acabou de calcular. Lembra? A gente tem a mesma base aqui, de cima e embaixo. Então a gente não precisa calcular, porque a gente já calculou. Vamos voltar aqui, vamos ver se a gente lembra qual que é. É 27 a área da base do minicone. Então, a gente vai utilizar 27. Beleza. Que é a nossa área da base que a gente já tinha calculado. E agora, a altura. Como é que a gente calcula?
Sabendo que a altura do minicone é 12, é só eu pegar o 36 e diminuir do 12. O que me sobrar vai ser a altura do cilindro. Concordam? É a altura total menos a altura do minicone. 36 menos 12. Sobra 24. Então a altura do cilindro é 24 centímetros. Agora eu multiplico 27 vezes 24. Lembrando, mais uma vez, você vai no rascunho da sua prova e multiplica 27 vezes 24. E faz devagar, com calma, sem errar. E vai chegar em 648 centímetros cúbicos. E esse é o volume do cilindro. Cansativo, né? Mas vamos lá. Estamos chegando no final. Se eu quero saber o volume da minha escultura, o que eu faço agora? Eu pego o total e diminuo do volume do minicone e diminuo o valor do cilindro. O total é 2.916, o minicone é 108, o cilindro é 648. Diminui tudo isso com calma, você vai chegar em 2.160 centímetros cúbicos. O que é esse valor? É o volume da nossa escultura. Mas é isso que ele quer? Não. Ele quer o peso dessa escultura, a massa dessa escultura. Peso tem que multiplicar pela gravidade, né? A massa dessa escultura. Então a gente vai ter que calcular essa massa. Então não é isso que a gente quer. O objetivo é calcular a massa da escultura com base na densidade. A gente tem duas formas de fazer isso, tá? Seria a fórmula da densidade, que é massa sobre volume, ou regra de 3. Matheus, como que a gente vai resolver essa questão? Fórmula da densidade ou regra de 3? Matheus prefere a fórmula. Então a gente vai fazer por regra de 3. Se cada 1 centímetro cúbico é 0,6 gramas, logo 2.160 centímetros cúbicos, que é o volume da nossa escultura, vai ser equivalente a x gramas. Multiplico cruzado, eu vou ficar com x igual a 0,6 vezes 2.160, que me dá a resposta de 1.296 gramas, que é a letra B. Que coisa, hein? Gente, vamos lá, para finalizar. É uma questão difícil? É uma questão difícil. Por quê? Ela envolve várias etapas. A gente precisa saber a fórmula do cone, do cilindro, a gente tem que saber sobre área, a gente tem que saber sobre regra de 3, a gente tem que saber sobre um monte de coisa. Se você encarar essa questão na hora da prova, ela é a primeira questão de matemática, o que você vai fazer? Pular, exatamente. Se no fim da prova sobrou tempo, tenta fazer. Não vai matar ninguém. Tenta fazer. Fica ali, pensa, tal. Ah, não saiu, senhor. Daí tu chuta C de certo, D de Deus, que você se sentir mais vontade, faz unidunité, qualquer coisa. Se for possível, exclui as alternativas mais absurdas. E daí você vai ter uma ideia. Por exemplo, vamos pensar uma coisa aqui, ó. Olha só. Vamos lá, vamos pensar uma coisa aqui comigo. Gente, vamos lá, olha só. Isso aqui é um cone de madeira de 36 centímetros. Um cone de madeira de 36 centímetros. Que ele foi cortado e foi feito um furo no meio. Faz sentido um cone desse de madeira de 36 centímetros. Na verdade ele tem 24, né? Porque foi cortado uma 12 de fora. Ter 4 quilos de peso. Gente, 4 quilos é coisa pra caramba. Não faz sentido ele ter 4 quilos. Logo, eu poderia chutar entre A, B e C. De 20% de chance de acertar, eu reduzo para 33,33% de chance. Melhorei as minhas odds, né? Então, pensem nisso na hora de chutar, beleza?
E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Uma boa prova. Vocês são guerreiros, tá? Acreditem nisso. Muito obrigado. Obrigado pela aula, Gustavo. Amanhã a gente retorna com revisão de Química com os professores Matheus, a Júlia e o Henrico. Até lá, galera.